Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Zygon. Eu sou o Lucas Reis, CEO da Zygon EdTech e doutor em comunicação. E no webinar de hoje, que é o nosso primeiro do ano de 2022, a gente vai discutir um pouco sobre os hábitos de consumo em vídeo e as oportunidades que surgiram para a publicidade digital. Aqui comigo hoje eu terei Bruno Cruz, que é publicitário e especialista em mídia programática na Zygon e que acabou de preparar um relatório sobre como as pessoas consomem vídeos online, qual o tamanho desse fenômeno e quais são as oportunidades, as principais táticas que nós, da área de marketing, podemos usar para estreitar o relacionamento com o público enquanto eles assistem diferentes formas de vídeo. Chamo o Bruno aqui para aparecer junto comigo e poder se apresentar um pouco melhor. Bem-vindo, Bruno. Seu relatório ficou bem interessante, traz dados que sustentam, assim, né, mostram como a gente não pode deixar os vídeos de lado e também apresenta quais são as principais soluções para a gente aproveitar todas as oportunidades. Então, aproveita aí, o palco é seu, termina de se apresentar e começa a trazer as informações para a gente discutir. Esse papo vai ser bem interessante. Maravilha, Lucas. É um prazer bater esse papo aqui com você, né? Falar um pouco mais sobre esse crescimento de vídeo, né? Do consumo de vídeo no Brasil. Vamos apresentar aí dados que podem gerar oportunidades para as marcas incluírem, né, o formato na estratégia no digital. Aí vamos lá. Perfeito, vamos lá. Então, pode entrar já aí a apresentação. Eu começo apresentando aí, né, o recorde de consumo de vídeo no Brasil, né? O isolamento social fez disparar o consumo desse tipo de conteúdo, né? E o país se destaca no consumo de vídeo online em relação à média global. Uma pesquisa recente aí da Canta Ibope Media, né, revelou que 80% dos brasileiros consomem mais vídeos online gratuitos em comparação a 65% da média global. Quando falamos de redes sociais, o consumo chega a 72%, né, contra 57% da média do mundo, é uma diferença aí de 15% e faz o país se destacar no consumo desse tipo de conteúdo, né? E além do aumento do consumo desse tipo de conteúdo, foi percebido também um crescimento independente da forma de acesso, né? 68% dos usuários afirmaram assistir mais vídeos de TV online em plataformas de streaming gratuitas, né? E 58% desses usuários afirmaram que também assistiram vídeos e TV online em plataforma de streamings pagos, né? E seguindo, outro dado bastante interessante, né, sobre o comportamento das TVs conectadas, né? Quando a gente fala de TV conectada no país, a gente está falando de Smart TV, né? São as TVs que têm acesso à internet, né? E cada vez mais o formato ele vem ganhando, né? O produto, na verdade, se populariza, né, entre as residências, né, dos brasileiros, né, 80% dos entrevistados de uma pesquisa recente realizada pela Nielsen, em parceria com a Smart Clip, né, disseram, né, que tem TV conectada em sua residência. 83% declararam que o consumo de TV aumentou durante a pandemia, né? Precisamos nos adaptar à nova maneira de consumo e entretenimento, que fez aí ganhar mais destaque para o conteúdo de música e shows, né? O sucesso das lives aí que tivemos nos últimos anos, teve um aumento aí de mais de 45% quando comparado ao ano de 2015, né? E outro dado bastante interessante, que aí já é uma oportunidade para as marcas, né? Mais de 80%, né, desses usuários pesquisam informações de pelo menos um anúncio que visualizaram na Connect TV, né? A gente tem aí um crescimento muito grande, né, das plataformas de streaming on demand, né, onde os usuários podem assistir o que quiser, na hora que quer, e esses números só comprovam, Lucas, a importância, né, de colocar o formato de vídeo em suas estratégias, né, nas estratégias das marcas em campanhas digitais. Bem interessante por esses dados. Eu tenho acompanhado há pelo menos 15 anos as flutuações de adoção de tecnologia, de novas soluções e tal, aqui no Brasil e também no mundo. E o que me chama a atenção é de como o brasileiro ele é um early adopter e um heavy user, né, especialmente de soluções de relacionamento social e de consumo de conteúdo e entretenimento. A gente está sempre entre os principais usuários de um TikTok, de um Instagram, e a gente é sempre um dos primeiros públicos a adotar algumas tecnologias novas, o que abre uma possibilidade para que nós, profissionais de marketing, possamos sempre ousar. Porque o nosso público, que é um público brasileiro, ele ousa, ele experimenta as coisas, né? E você traz alguns dados que me chamam a atenção. Primeiro que quase todo mundo hoje tem TV conectada,
e isso vem porque basicamente toda TV que se vende hoje ela já é conectada, Já né? é Então é muito conectada, raro isso. você poder comprar uma TV que não seja smart. E a gente tem visto também um barateamento do custo de conexão. Existem algumas soluções que as próprias pessoas conseguem gerar, né? Então uma pessoa assina a banda larga e compartilha com os vizinhos e tal, aí você diminui o custo. E os pacotes de acesso à internet têm sido cada vez mais baratos e alguns deles dão acesso a serviços de streaming sem contar no pacote de dados. Então, quando a gente fala hoje de TV conectada e de conteúdos de vídeo, a gente não está falando só de uma classe A, ou de uma classe A e B, ou de uma classe A, B e C, a gente já está conseguindo chegar também na classe D, o que aumenta a capilaridade mesmo, né? Assim, a gente não está falando para um nicho, a gente está falando para quase o país inteiro, porque a gente tem mais de 140 milhões de brasileiros com acesso à internet e de 140 milhões de brasileiros, 120 milhões consomem vídeos online, seja em plataformas gratuitas, como o YouTube, como o TikTok, ou seja, em plataformas pagas, e aí a gente pensaria numa Netflix, por exemplo. E o mais interessante é quando essas pessoas afirmam que quando vem um anúncio nesse ambiente, elas pesquisam, elas querem saber mais, né? O que é interessante porque, como você falou, na TV conectada, em tese, a pessoa está ali com todo o controle para assistir o que quiser na hora que quer. Então, quando ela recebe, nesse momento, uma mensagem publicitária que faz sentido para ela, ela usa essa liberdade para entender mais sobre aquela oferta. Então, a gente pode usar um fenômeno aí que não seria de segunda tela, mas de navegação profunda, digamos, né? Porque a pessoa está assistindo, seja no celular, ou seja na Smart TV, vê um anúncio que interessa e vai querer entender mais sobre aquilo naquele momento ou um pouco depois. Então, a gente pode fazer esses convites, né? Assim, pesquise, clique, acesse, veja. A gente pode convidar o usuário a seguir naquele momento na navegação e criar uma jornada ali, digamos, de uma navegação de um minuto e meio, para que o usuário complete a pesquisa e, se for o caso, a gente já transfira ele de uma etapa de conhecimento para uma etapa de consideração, ou, se for o caso, até para uma etapa de conversão, né? Então, dá para a gente pensar de forma estratégica bem rica. O formato permite, né, uma interação, de fato, né? A gente consegue utilizar através dos vídeos, né, uma interação, a gente possui uma atenção maior nesse formato também, os usuários eles prestam mais atenção ao conteúdo, né, e a interação ela pode ser de diversas maneiras, né, desde do seu controle remoto, quando você está assistindo diretamente de uma TV, ou então através do celular, quando você, né, mapeia lá, rastreia o QR Code que aparece durante o vídeo. Então isso é bem interessante, é uma oportunidade para as marcas impactarem os usuários no momento que eles estão mais dispostos, né, a interesse, né, da sua programação. Exatamente. Fazendo um resumo dessa primeira parte, né? A gente tem dados que mostram que o brasileiro consome muito vídeo online e que o brasileiro está aberto a ver os anúncios que aparecem durante esse consumo e se interessam por esses anúncios e buscam entender mais sobre aquilo que está sendo oferecido. Então, assim, temos aí informações bem relevantes. Vamos para os próximos passos. Outro ponto bastante interessante que a gente destacou no relatório foi o crescimento das redes sociais durante a pandemia, né? Precisamos nos adaptar aí a novas maneiras de consumo e entretenimento, né? E aí as redes sociais se destacaram, né, nesse crescimento, né, de downloads durante o isolamento social. Tivemos aí o sucesso das lives, né? Precisamos nos conectar, na verdade, com famílias e até amigos de trabalho, né, através das transmissões ao vivo, né, e o aumento, né, desse tipo de conteúdo fez disparar o consumo das redes sociais durante o isolamento social. Tivemos aí um número gigantesco de downloads, né, em aplicativos e também, né, que vai reverberar no aumento de consumo dentro das plataformas é, dos usuários, né, no aumento de consumo de horas, né, dos usuários. Eu destaco aí, né, o consumo das redes sociais na pandemia e durante o isolamento social vimos disparar o crescimento dessas redes, foram mais de 9 bilhões de aplicativos baixados, consumimos mais de 700 bilhões de horas navegando nos aplicativos, o que gera oportunidades para as marcas de se conectar, né? De estar num ambiente mais próximo com o seu público-alvo, né? Outra tendência que foi percebida, que na verdade não é mais tendência, né? Já é realidade, é a migração das plataformas de texto, de foto
para as plataformas de vídeo e streams, né? O próprio Instagram aí já divulgou que não é mais uma plataforma de compartilhamento de fotos, está cada vez mais ligada a entretenimento e vídeo, né? O objetivo aí é manter os usuários cada vez mais conectados, né? Gerando maior retorno financeiro com a publicidade que as marcas, né, geram durante a comunicação dentro da plataforma. E aí, outro ponto, né, bastante interessante, cada vez mais, né, os profissionais de marketing estão atentos a esse crescimento e no ano de 2021, né, gastaram 60% a mais no investimento de anúncios em Facebook e no Instagram comparado ao primeiro trimestre de 2020, né? Então, são dados assim de muita importância para que as marcas fiquem atentas, né, às oportunidades. A gente sempre fala da multicanalidade, né, da importância da gente estar em vários canais para a gente seguir, né, a jornada do usuário, né? A gente pode estar aí, eu posso estar trabalhando aí em contato com a rede social, eu posso estar assistindo uma série e aí tá também, né? Assistindo, conectado e conversando, discutindo algo no Twitter. E é bem interessante essa proximidade e essa relação que a rede social tem com o público, né? Que a gente pode estar mais próximo, esse engajamento, essa interação que as marcas podem incluir em sua comunicação no digital. E são dados que a gente pode aproveitar aí para que a gente possa comunicar cada vez mais perto desses usuários, Lucas. Esses dados que você traz se casam com o que a gente mostrou antes, porque tem uma tendência anterior a essa, que é da migração da navegação web para uma navegação in-app. Então, quando boa parte das pessoas se conectam usando dispositivos móveis e não necessariamente um computador com um navegador, as pessoas passam a consumir boa parte do conteúdo não web, mas sim dentro de um app. Lembremos que boa parte das pessoas tem um celular com uma memória pequena. Então, escolher quais apps baixar e manter é sempre uma decisão ali bem sensível. Quando a gente vê que as pessoas baixaram mais aplicativos e que passaram a consumir mais conteúdo nos aplicativos, mostra como esses aplicativos de entretenimento eles são centrais, porque as pessoas não podem, a maior parte das pessoas não pode se dar o direito de baixar um app e que não usa e manter, porque vai faltar memória. Então, quando você baixa e mantém, é porque você usa muito. E quanto mais se usa um aplicativo, mais oportunidades de interação entre marcas e público e usuários, mais oportunidades a gente tem. E pelo que você mostrou, o nosso mercado tem percebido isso, aumentando o investimento em publicidade dentro de aplicativos. Você falou de aplicativos de redes sociais, a gente poderia falar de aplicativos de jogos também, né, que é uma outra forma de entretenimento que tem crescido muito, inclusive já é uma indústria maior do que a indústria do cinema, né, assim, em termos de faturamento. Se movimenta mais grana com jogos do que com filmes. E dentro de games também você tem a possibilidade de usar anúncios em vídeo. Então, são dados que consolidam assim, de como está cada vez mais central o consumo de conteúdo em vídeo. Você falou uma informação interessante, que é que as próprias redes sociais já não se entendem mais como uma rede para troca de mensagens de texto, nem de imagem, mas muito de vídeo. E o maior exemplo disso é o TikTok, né, que é só para compartilhamento de vídeo. E o Instagram, que nasceu como uma rede de compartilhamento de foto, tem cada vez mais se consolidado como uma rede de compartilhamento de vídeo. E aí eu sei que você vai aprofundar mais nesse assunto, né? A gente trouxe dados aí referente ao TikTok, né? Um crescimento de oportunidade para as marcas, né? A rede social mais baixada no mundo desde o início da pandemia. Foram mais de 3 bilhões de downloads aí, né? 7 milhões de brasileiros estão cadastrados na rede. 90% desse público, né, dos brasileiros, acessam o TikTok todos os dias. Então, é um momento que as marcas têm de gerar essa proximidade e dessa comunicação, né? E outro dado também bastante interessante é que 40% desses usuários têm entre 16 e 24 anos, né? Então, embora seja uma plataforma muito jovem, né, que tenha lá um público mais jovem, mas esses públicos estão cada vez mais conectados com as marcas, né? Seguindo, outros dados interessantes que a gente traz dessa plataforma é que a gente consegue trabalhar várias segmentações, né? E essas segmentações vão desde dados demográficos
a segmentações personalizadas mesmo, né? De a gente trabalhar um público mais personalizado da base, das próprias marcas, do cliente. Outro dado interessante, né, do TikTok é que o Brasil é o segundo país, né, que mais acessa a rede social, ele só perde para a China. Então, é interessante, como você já tinha adiantado, né, o brasileiro está sempre antenado às novidades e a gente está sempre por dentro do que está acontecendo no mundo, né? O TikTok ele foi uma febre agora por ser um aplicativo de vídeo e entretenimento, né? Que fez sucesso na pandemia. As pessoas estavam mais dentro de casa, né? Quando não estavam trabalhando em home, estavam precisando ter esse entretenimento, né? Essa conexão com a rede, com os usuários. E o TikTok ele fez parte disso, por ter vídeos curtos, né? De forma mais engraçada, entretenimento, acaba que gera, né, mais uma viralização, né, dos vídeos e é uma forma de entender mais os usuários que estão dentro dessa plataforma. Então, as marcas, né, quando a gente quer estar mais próximo desse público, a gente tem que pensar qual canal eu posso me aproximar. E aí o TikTok ele vem gerando, né, uma boa experiência do usuário com a marca, porque a publicidade, né, ela rola lá no feed, mas de uma forma menos agressiva para o usuário, né? O usuário ele é impactado na publicidade de uma forma mais tranquila, sem essa agressividade que a gente costuma ter durante o impacto de publicidade nas redes sociais ou qualquer outro canal de marketing. E aí a gente pode utilizar sempre essa plataforma para se aproximar, desde uma campanha que seja com perfil de awareness, né, de gerar mais conhecimento, até conversão mesmo. A gente consegue trabalhar outra vantagem que a gente tem é que a plataforma ela não precisa de ter uma conta, né? Muitos profissionais de marketing podem pensar, eu não vou anunciar no TikTok porque eu preciso ter uma conta criada e ficar criando conteúdo. Não, a gente consegue criar uma mensagem personalizada, né? Uma conta personalizada dentro da plataforma para que a gente comunique, né? A publicidade sem necessariamente ter uma conta criada. Então, é bem interessante. A gente começou, né? O TikTok disponibilizou para o país, o Brasil, a anúncio, né, de publicidade desde o ano passado, é recente ainda, então as marcas que incluírem, né, a sua estratégia de marketing, a plataforma, o TikTok vai estar saindo aí na frente de outras marcas que ainda não estão investindo nessa publicidade, nesse canal. Boa, boa, Bruno. É interessante, quando a gente coloca aí que o TikTok tem 7 milhões de usuários no Brasil, o TikTok está justamente naquele momento de rampagem. E aí o crescimento de uma rede ele é escalar. Esse dado já tem um delay, a gente assinou esse relatório no final de janeiro, com dados de alguns meses para trás. Então, provavelmente hoje a gente já está falando de uma rede com 10, 15 milhões de usuários e numa crescente. Então, o ideal para os profissionais de marketing é não esperar o TikTok chegar no nível do Instagram, porque quando chegar nesse momento, você já tem ali os lugares ocupados, digamos assim. E existe, de fato, uma curva de aprendizado da linguagem, porque apesar de o TikTok, digamos, 7 milhões de pessoas é muita gente, dá para ser um país, mas seria um nicho dentro do Brasil, você já tem uma influência no comportamento cultural, assim, existe uma forma de dançar TikToker, existe uma forma de se comunicar TikToker, e isso espalha para além do próprio TikTok. Isso, inclusive, vai para o Instagram. A gente vê no Instagram vários vídeos que foram originalmente feitos para o TikTok. Então, existe uma curva de aprendizado das marcas para saber como realmente entrar nessa rede de forma, não necessariamente de forma orgânica, mas como anúncio e criar anúncios que sejam relevantes usando a própria linguagem da rede. Hoje, o TikTok ele é muito interessante para campanhas numa fase mais de topo de funil, né? E um pouco de meio de funil, ainda não tanto para o fundo de funil. E, especialmente nessa fase, é muito interessante você se comunicar de uma forma similar à que as outras pessoas estão usando para se comunicar ali. Significa que toda marca tem que fazer anúncio de dancinha, mas da Sim. mesma forma que o Instagram criou ambientes instagramáveis, o TikTok está criando um ritmo de mensagem que é específico do TikTok, que o Instagram tenta replicar ali com os Reels, mas que no TikTok isso ainda é mais obrigatório, digamos assim. Então, eu diria que o melhor momento para entrar no TikTok foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Entrar não necessariamente organicamente, mas como anúncios, porque a gente está numa fase de rampagem em que a gente ainda pode se dar o luxo de errar um pouco até realmente achar qual é a forma de se comunicar ali, para quem direcionar, quais jornadas fazer e tudo mais. Se a gente esperar mais 6 meses,
a gente já vai ter TikTok aí com 50 milhões de usuários e os principais players já estabelecidos, e a gente perde aquele efeito de ser uma das primeiras marcas a fazer uma ação específica lá na rede. Então, os dados que você traz mostram que o TikTok já é importante, Brasil, de novo, early adopter e heavy user, e esse é um segundo melhor momento para as marcas entrarem, porque o melhor momento já passou. Como a gente não pode voltar no tempo, então começa hoje a fazer ações de experimentais mesmo no TikTok, para daqui a 3 ou 6 meses estar usando todo o potencial dessa rede. Maravilha, Lucas. Outro ponto que a gente destaca também nesse relatório, né, sobre os nativos digitais, né, a geração Z aí, que como a gente já tinha falado, ela é muito presente, né, também no TikTok, né, a geração que já consome mais conteúdo em vídeo, né, uma geração que já nasce conectada. Quando a gente fala aí da geração Z, a gente está falando dos nascidos, né, entre a metade dos anos 90 e o início de 2010, né, 98% dessa população está conectada à internet. 6 horas e 45 é o tempo de uso, né, das plataformas, do consumo de conteúdo na internet. Eu estava até reparando essa semana, eu fui verificar o conteúdo, o tempo de uso que eu utilizo do Instagram. E aí a minha média está em torno de 3h45 também, mas aí eu percebi que no sábado, né, nos finais de semana, esse consumo ele chega em torno de 4 a 6, né? É muito tempo que a gente fica dentro das plataformas e é uma oportunidade, né, para as marcas para comunicar, né, com o público-alvo de uma maneira mais próxima, né? A gente perde muito tempo, né, dentro desse conteúdo. E outra coisa também que eu tenho percebido é que quando eu estou utilizando a rede social, eu fico mais preso nos conteúdos de vídeos, né? De fato, quando eu estou lá utilizando o Instagram, estou vendo mais stories, eu estou vendo mais conteúdo nos Reels, que querendo não prendem mais a nossa atenção. Então, são oportunidades para as marcas ficarem ligadas, né, para que a gente possa trabalhar todos os canais, incluindo também formatos onde o nosso público, né, que a gente deseja atingir, está. Outro dado bastante interessante aí sobre essa geração Z, né, que preferem, né, conteúdos, né, mais rápidos, e vídeos curtos ganham aí destaque. Outro ponto que a gente pode destacar é a utilização, né, das plataformas de conteúdo, destacando aí Instagram e TikTok, né, comparado à população geral. 78%, né, da geração Z, ou dos Gens, como a gente pode chamar, né, utiliza mais Instagram, comparando a 56% da população geral. Quando aí falamos de TikTok, 31% da geração Z utilizam, né, comparado a 17% da população em geral. Outro dado bastante interessante, e a gente já vinha falando sobre isso, 60% costuma seguir marcas nas redes sociais. Então, cada vez mais esses usuários estão mais próximos, né, da comunicação das marcas, né? É interessante que as marcas já comecem a ter esse olhar para gerar, né, uma comunicação mais assertiva para esse público-alvo que tem interesse no consumo desse conteúdo, das marcas, e estão sempre atentos a essas novidades que as marcas estão fazendo no digital. Lucas. Excelentes dados, Bruno. A geração Z, ela está nesse momento entrando no mercado de trabalho de consumo. Então, nesse momento é que estão sendo moldadas aquelas lealdades às marcas que duram a vida inteira, né? Seja Sim. com a primeira conta em banco, seja primeiro, sei lá, primeiro restaurante melhor que foi, primeira vez que foi no mercado e precisou comprar um amaciante, enfim. Então, esse é um momento bem relevante e, além do potencial de consumo desse público, é um público grande, hiperconectado e que, nesse momento, está começando a construir sua capacidade de consumo. Esse é um público que é trendsetter, né? Esse é um público que influencia outros públicos, seja o ainda mais jovem ou seja o um pouco mais maduro, porque no momento em que a tecnologia muda muito rápido, a gente, todos nós, procuramos as pessoas que são mais hábeis ou estão mais habituadas a essas tecnologias para nos dizer como agir. Então, acaba que essa geração Z, ela vira ponto de referência para questões de consumo e inovação para as outras gerações. Então, não só ela já consome em si, como ela acaba sendo um influenciador na decisão de outros públicos. E, como você mostrou, 98% está conectada, né, de alguma maneira. Então, a gente pode considerar que esses dois pontos que faltam é margem de erro. Então, se está todo mundo conectado, óbvio que alguns
com uma capacidade de conexão maior e de melhor qualidade, outros com a conexão um pouco mais atravancada, mas é um público que usa o ambiente digital para tomar não só suas decisões de consumo, mas suas decisões de vida também, né? Se informam a partir disso, criam relações a partir disso, se entretêm usando o ambiente digital. Então, a gente deve se comunicar com esse público consome muitos vídeos em plataformas como Instagram, YouTube, TikTok, entre outras, né? Mas bastante interessante esses dados, Bruno. Maravilha, Lucas. Você estava falando aí da parte de influência, né? E a gente for fazer um dado aí interessante, a maioria dos influencers, eles estão, né, dentro dessa cadeia. Se você pegar os influencers que fazem sucessos, os criadores que fazem sucessos dentro do TikTok, eles são esse público mais jovem, né? Que estão dentro da geração Z, e aí eles acabam, né, se comunicando com outras pessoas, influenciando essas pessoas dentro dessas plataformas que os usuários estão mais próximos. É aquele momento da vida que as pessoas têm mais tempo também, né? Isso. Então, acaba também podendo se dedicar mais a essa construção. Mas, enfim, aí, dito tudo isso, a gente chega nessa etapa de saber como usar o ambiente digital e os formatos de vídeo de forma mais específica para fazer uma publicidade de forma mais ampla, mais específica. Então, vamos começar a falar de possibilidades aí de ações táticas, Bruno. Isso, a gente separou, Lucas, algumas possibilidades, né, de comunicação, como a gente direcionar a comunicação para essas marcas, né? E aí a gente consegue trabalhar com diversos setores, né, direcionar a nossa comunicação para audiências específicas, né? Listamos aqui algumas audiências que podemos trabalhar, né, para se aproximar mais, né, para potencializar a comunicação com o público-alvo que a gente deseja, né, por meio das plataformas que utilizamos para a configuração, né, das campanhas. A gente consegue aí trabalhar vários setores, tanto de educação, imóveis, saúde, economia, finanças e comércio, utilizando, né, segmentações específicas de dados, né, third party, e aí a gente consegue chegar mais próximo, né, do perfil comportamental e de navegação desse usuário, realiza dentro do digital, e aí a gente consegue, como exemplo aí no setor da educação, chegar mais próximo, né, dos pais com filhos com idade escolar. A gente consegue se comunicar com pessoas que estão procurando ou têm interesse em ensino médio, cursos de idiomas. A gente consegue comunicar também com pessoas que estão estudando para concurso, né, ou que estão interessados em um intercâmbio. Relacionados a imóveis, a gente consegue especificamente, né, pessoas com interesses em imóveis no estado de São Paulo, ou que eles estão buscando imóveis a partir de R$ 100.000. Falando aí de economia e finanças, a gente consegue trabalhar com usuários, né, que têm interesse em investimento, tem afinidade com apps de aplicativos de bancos digitais, né? A gente também consegue trabalhar aí comércio, uma audiência bastante interessante que a gente pode trabalhar. A gente falou tanto, né, do crescimento de vídeos, de redes sociais durante a pandemia. A gente consegue mapear, né, para audiências, né, de pessoas que estão ativas, compradores ativos na quarentena. A gente consegue também mapear usuários que têm afinidade em parcelamento ou compra em cartão de crédito. Então, são dados que a gente consegue segmentar nas nossas plataformas, né, para que a gente chegue mais próximo do público-alvo, né? A frase que a gente mais escuta, né, quando a gente fala de mídia programática, né, impactar o usuário certo, no momento certo, no canal certo. Então a gente vai direcionando, né, estreitando, né, essa comunicação para que a gente atinja, né, esse público de uma forma mais assertiva e a gente gere um retorno financeiro maior, né, para as marcas que comunicam, direcionando essa comunicação para esses usuários, Lucas. E aí, seguindo, a gente também preparou, né, alguns formatos que a gente pode trabalhar de comunicação, né, de vídeo. E aí a gente trabalhou o formato de vídeo programático, né, trazendo aí um formato que tem alta visibilidade, é exibido nos portais de web, né. Podemos aí trabalhar várias segmentações, como eu já falei, utilizando públicos específicos com esses dados third party, né. Trabalhamos aí também a Connect TV, né, a CTV, o consumo de streaming, como a gente vem falando já, vem aumentando, né, uma crescente nos últimos anos. Como eu falei, o streaming
on demand, né, onde os usuários eles conseguem assistir o que querem na hora que quiserem, e aí a gente consegue trabalhar com segmentações contextuais para chegar mais próximo desse público. Também aí trabalhando, colocamos, né, como sugestão o formato de YouTube, né, que aí a gente consegue alcançar usuários enquanto eles estão assistindo vídeos, né, no momento mais relevantes. O YouTube ele utiliza os dados, né, do próprio Google para chegar mais próximo dos usuários, então a gente consegue utilizar desde segmentações de interesses a segmentações de canais e próprios dados demográficos mesmos, né? Falamos aí do TikTok, a rede social mais baixada do mundo, aí a gente possui uma grande vantagem, né? É a possibilidade, como eu falei, da identidade personalizada, você não precisa necessariamente ter uma conta para a gente poder comunicar, né, na plataforma, ou então ficar gerando conteúdo internamente. E o Reels, como a gente já falou, né, o Instagram ele tem voltado a sua comunicação para o formato de vídeo e entretenimento, muito por também pela utilização pelo crescimento, né, do TikTok e do YouTube nos últimos anos, né, com o crescimento dos usuários dentro da plataforma, justamente por ser plataformas específicas de vídeo. O Instagram ele já tinha como a gente já falou aqui, um objetivo, né, que era compartilhamento de imagens, textos, e aí ele está voltando toda a sua comunicação agora para esse entretenimento. Como a gente já falou, o formato de vídeo ele é um ponto, né, de atenção maior, onde os usuários eles conseguem ter uma maior atenção diferente dos outros formatos, e a gente pode impactar, né, esses usuários no momento de maior relevância, Lucas. Bom, Bruno, voltando para o ponto anterior, né, quando você fala das audiências, é bem importante a gente lembrar como a gente consegue clusterizar a partir do consumo de vídeo, né? Existem pelo menos 3 micromomentos em que os vídeos são muito usados. No momento eu quero fazer, então você está querendo fazer uma receita, você está querendo consertar um móvel, você está querendo descobrir como tira uma mancha de uma roupa, e aí você vai lá no YouTube da vida e pesquisa, e aí são vídeos tutoriais, digamos assim. Tem um momento eu quero conhecer, eu quero aprender, em que você usa essas plataformas para procurar cursos, palestras, ou para aprender um pouco mais sobre um tema. Digamos assim, um momento que eu quero relaxar, em que ou você deixa ali o flow passar naturalmente, ou você coloca uma música, ou você vai assistir um trecho de um programa que você gosta. A partir disso, a gente consegue inferir muito das intenções das coisas que são mais perenes, assim, pessoas que gostam, por exemplo, de turismo e assistem isso de forma perene, pessoas que estão com a intenção de compra ou com uma necessidade muito específica, porque de repente começaram a consumir conteúdo sobre como criar uma criança, como resolver como perder peso, enfim. E tudo isso cria audiências que são muito qualificadas, né? Então, a gente consegue, a partir desse consumo de vídeo, inferir quais são os interesses de um público e impactar esse público justamente nas plataformas ou no formato que ele está usando para consumir informação sobre aquilo. Então, isso torna a publicidade muito mais relevante, porque é anunciar para a pessoa que tem interesse naquilo, no formato que ela tem consumido sobre aquela informação e em momentos que ela está aberta a receber ofertas relacionadas a essa temática. Então, isso é bem interessante para nós como profissionais de marketing, né? Você falou um ponto bastante interessante, quem nunca foi pesquisar no YouTube um produto, né, verificar lá uma resenha antes de realizar qualquer compra, né, para saber se aquele produto ele tem uma referência boa e aí você pode realizar de fato essa compra. Então se torna um formato, né, de bastante relevância para que a gente possa estar comunicando para esses usuários. E de fato o YouTube a gente consegue impactar, né, no momento de maior relevância que o usuário está buscando conteúdo de vídeo na internet. Perfeito, muito bom, Bruno, muito bom muito bons os dados que você trouxe hoje para o nosso webinar. Para quem quiser revisitar esses dados, tem um link aqui na descrição que para você rever, a gente criou uma landing page com os principais dados. Esse relatório ele estará disponível para os clientes da Zygon no primeiro momento, depois a gente vai tornar ele público para todo o mercado, mas para os principais dados, os principais highlights e as principais insights, você clica no link que está aqui embaixo e pode ter mais informações. Caso queiram algum tipo de suporte ou uma estratégia maior de como envolver, como incluir vídeos na sua estratégia de comunicação digital, óbvio que você pode entrar em contato com a gente, seja através do site, zygon.digital, ou através das redes sociais, no Instagram, procura por zygon.digital e também no LinkedIn.
Bruno, muito obrigado pelo nosso papo de hoje. Já estou aí ansioso pelo próximo relatório que você vai trazer. E se você quiser acompanhar mais de perto todo o conteúdo que a Zygon vai produzir aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal. E se você gostou desse vídeo também, dá aquele joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Quer fazer alguma palavra final, Brunão? Agora, Lucas, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar podendo conversar aqui, né, sobre esse relatório, trazendo dados aí de bastante relevância para que as marcas, né, possam incluir, de fato, o formato como um canal de publicidade relevante, né, para os seus usuários, de forma mais assertiva aí, e estar direcionando a comunicação para esses usuários no digital. Perfeito. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.